Olá, eu sou o André, este é o canal Vida de Artista. Vida. Vida de artista. Vida de artista. Vida de artista. Artista. Vida de artista. Artista. Vida de artista. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre um assunto que às vezes é um pouco negligenciado pelos cantores, que é a relação corpo-voz. Devido às minhas experiências práticas no estudo do canto, participando principalmente do NU, né, que é um grupo de ópera bastante experimental, que repensa bastante a questão do corpo na cena, eu fui modificando a maneira de pensar o canto, tanto da maneira como eu o executo, mas principalmente da maneira como eu ensino ele. E uma das principais mudanças que até me levaram a fazer uma pesquisa e escrever uma dissertação de mestrado tem a ver com a importância da consciência que a gente tem de si mesmo, né? Da gente estar atento às nossas sensações, o quanto isso é importante quando a gente canta. Então é aí que está a principal relação entre o corpo e a voz. É importante a gente lembrar também que a voz, por mais que seja uma coisa que parece que está aqui fora, é aqui dentro que ela acontece, né? A voz é produto de um monte de movimentos internos que acontecem. Voz é movimento, né? A voz acontece no nosso corpo, ela não acontece fora da gente, né? A gente ouve o som aqui fora, mas esse som é o resultado de um monte de coisa que a gente faz aqui. O cantor é bem diferente do instrumentista nesse sentido, porque um pianista, um violinista, um saxofonista está sempre lidando com um objeto externo a ele, por mais que seja o seu esforço corporal que produza o som a partir do sopro ou do acionamento de teclas. O cantor, não. Esse movimento todo é totalmente interno. E todo o som é produzido aqui, sem nenhum outro objeto. E outra coisa que é muito importante a gente prestar atenção é que a gente entende o corpo de maneira muito segmentada. Então a gente pensa, vou prestar atenção agora na minha ressonância, que é onde o som está vibrando. Agora eu vou sentir a minha fonação, que é a prega vocal. Agora eu vou sentir a minha respiração. E aí então eu vou prestar atenção nos músculos respiratórios, vou prestar atenção nos músculos da laringe, vou prestar atenção nos articuladores, enfim. Que são coisas importantes que a gente tem que pensar no canto, tem que prestar atenção, tem momentos que a gente vai olhar para elas, mas às vezes a gente acaba esquecendo de como essas coisas se conectam e como todas elas fazem parte de um corpo que é inteiro, né? Então eu, como cantor, preciso estar atento não só às sensações do canto, mas às sensações do meu corpo como um todo. Porque se eu tô com uma postura ruim, se eu tô com alguma dor, se eu não tô bem emocionalmente, tudo isso afeta o meu corpo. E se afeta o meu corpo, afeta a minha voz, afeta o meu cantar. É um olhar holístico, um olhar sistêmico, perceber as integrações, não perceber só as partes, só os segmentos, mas perceber como eles se unem, né? Porque, por mais que a minha língua esteja aqui, ela se conecta com o meu pescoço, que se conecta com o meu ombro, que se conecta com o meu tronco, que se conecta com as minhas pernas, com os meus pés. Então, a maneira como meus pés se apoiam no chão interfere no resto do meu corpo. Eu posso não ter um estudo específico de como o apoio do pé se relaciona com a laringe, mas a gente não tem como escapar disso, tá? O mundo todo funciona em conexões, em redes, em enredamentos, em tramas. Então, uma árvore não é só uma árvore. A árvore pode ser uma sombra para alguém que está deitado embaixo dela. A árvore pode ser um alimento para um animal. A árvore pode ser um lugar para um bicho se camuflar, se esconder. A árvore pode ser a proteção para uma outra planta que está embaixo, né? Então, tudo existe em relação com outras coisas. No canto é bem importante a gente tomar consciência disso, de como eu sou um ser inteiro. Então, um ser que é composto de pensamentos, ações, movimento, sensações, sentimentos, história, família, que mora num lugar, que dorme num lugar. Tudo isso afeta quem a gente é e afeta como a gente canta. Então eu, como cantor e professor de canto, tento levar isso para a aula de alguma forma, sempre considerando quem a pessoa é, qual é a característica que ela tem e principalmente
como ela se relaciona com o corpo dela. Porque quanto mais ela estiver atenta às próprias sensações, mais fácil ela vai conseguir perceber coisas do som dela, da voz dela. Porque o som que a gente ouve da voz, como eu falei, é resultado. Então, se a gente se guia apenas pelo som, a gente pode estar fazendo um caminho errado. Porque se eu disser, esse som está bonito, eu posso dizer para a pessoa que ela está fazendo uma coisa boa, quando não necessariamente ela está. Porque às vezes o resultado, esse som bonito, é resultado de uma ação que não foi tão bem feita, do ponto de vista da saúde, por exemplo. Às vezes eu posso produzir um som que é esteticamente interessante, que as pessoas gostam, mas que está me causando danos, porque eu estou fazendo um esforço além da conta, porque eu estou forçando uma musculatura, porque eu estou me desgastando, e que a longo prazo isso pode me gerar danos, né, de eu perder a minha voz, ou de eu ter uma voz mais frágil, né, de não dar conta de executar a música que eu gostaria de executar. É claro que a voz vai decair com o tempo, mas a gente quer que isso demore para acontecer. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não deixar que a gente antecipe certas coisas. Então, se a gente tiver esse cuidado com a nossa saúde hoje, nossa voz vai durar mais tempo. E esse cuidado com a nossa saúde é estar atento às nossas sensações. E só eu posso saber se eu estou fazendo algo que é bom ou ruim para mim, porque só eu posso sentir o meu próprio corpo. As outras pessoas podem ouvir. E como eu falei, ouvem o resultado de algo que eu estou fazendo aqui dentro. É claro que geralmente o resultado tem a ver com essas sensações. Se eu estou produzindo algo que não é bom, provavelmente o som vai corresponder. Mas às vezes esse som engana. Então, o professor de canto tem como ferramenta apenas a sua audição. Eu acredito muito no papel do professor de canto como alguém que estimula essa percepção. Alguém que estimula você estar atento às suas próprias sensações. Então, sempre na aula de canto, a gente tem que fazer muitas perguntas. O que você está sentindo? Isso foi melhor ou pior? Isso foi mais confortável ou foi menos confortável? Né? No começo, trabalhando sempre com comparações, com sensações básicas, porque isso é algo que se aprende também. Se sentir é algo que às vezes a gente não está acostumado a fazer. Então, você tem que ter todo um trabalho para ir aprendendo. Conforme você vai progredindo nisso, sua percepção vai refinando. Então vai chegar uma hora que eu vou perguntar para o aluno e falar: o que você sentiu quando produziu esse som? E aí ele vai falar: eu senti que teve esse caminho, eu senti que isso aqui foi confortável ou desconfortável, eu tive uma sensação mais ali, mais aqui, cada vez mais precisa, mais fino, mais largo, enfim, aí as palavras que a pessoa quiser usar. Mas essa sensação vai se refinando conforme você vai praticando, né? Tem um filósofo que eu estudei durante o meu mestrado, chamado Richard Schusterman, que desenvolveu uma filosofia do corpo, né? Ele chamou de soma estética, que seria essa ideia de você trazer para a filosofia a importância dessas percepções sensoriais, dos sentidos, né? Que o corpo é tão importante para o nosso pensamento, para as nossas ações, quanto a mente. Então, seria uma filosofia de atenção às sensações. E ele fala isso, que se perceber é algo que se aprende, é uma habilidade, né? Não é algo que você faz ou não faz, que você sabe ou não sabe. Então, cabe a nós, professores de canto, estimular isso, né? Que a pessoa se sinta, esteja cada vez mais atenta às suas sensações para que ela possa fazer escolhas melhores e também que tenha cada vez mais autonomia. Porque você tem a sua voz, você tem o seu corpo, você é essa voz e você é esse corpo. Então é você que tem que saber qual que é o melhor caminho. Porque senão você gera uma dependência, né? Eu só consigo cantar quando o meu professor me orienta, ele traz aquele exercício, né? Não, entendo. O que é que o professor trouxe que te fez ter essa sensação? O que é que o professor trouxe que me fez chegar naquele resultado? Como é que eu consigo chegar lá de novo sozinho? Então faça você esse papel de desenvolver essa autonomia. Não aceite ficar dependente do seu professor. E existem muitos caminhos para você desenvolver essa consciência, né? Existem muitos trabalhos. Eu, particularmente, trabalho bastante com educação somática, pela perspectiva, pelas ideias que a educação somática desenvolve. Mas existem outras práticas corporais, existem muitas técnicas. Então, mesmo dentro da educação somática, existem muitas correntes. Mas as práticas que eu tive também de dança me ajudam, de teatro, também complementam, vão somando, mas nesse sentido de estar sempre atento ao meu corpo, às minhas sensações. Por mais que muitas vezes a gente tenha a ideia de que a voz é algo que acontece aqui muito mentalmente, essa mente também só existe porque ela está dentro de um corpo. Espero que eu tenha conseguido deixar um pouco mais claro as minhas ideias sobre a importância da relação entre corpo e voz, porque
é algo que eu já tinha comentado aqui nesse vídeo, né, mas muito brevemente. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Se vocês tiverem vontade que eu faça algum vídeo mais prático, alguma coisa relacionada, propondo algum exercício, experiência sensorial com relação a isso, de união entre corpo e voz, deixa aqui nos comentários também que eu vou pensar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o curtir aqui, que ajuda bastante a gente. Não deixem de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Ativa o sininho de notificações para receber uma notificação sempre que chegar um vídeo novo. E compartilhe esse vídeo com quem vocês acharem que pode se interessar por esse conteúdo. Até a próxima. Tchau!